Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa continuação da 7ª aula. E hoje nós vamos estar falando da 4ª lei, a lei da formação dos campos de força. Vocês se lembram quando a gente começou a falar sobre as leis? Eu falei que essas leis, elas não eram algo que deveria ser imposto, como a gente tem costume de conhecer aí nas leis tradicionais nossas, né? Que é um sistema coercitivo de leis. Não são leis impostas, e sim procedimentos a serem adotados dentro de um trabalho de apometria. E este aqui, a lei da formação dos campos de força, é uma das leis que exige mais da fé da pessoa e também do poder de concentração mental, daquela, vamos dizer, visualização, mentalização do que se propõe a criar através da criação dos campos de força. Precisa ter muita fé, né, para você criar algo, por exemplo, uma pessoa criar uma pirâmide de proteção sobre uma cidade inteira, como Goiânia, por exemplo, né? Ou até, às vezes, criar em torno de si mesmo. É verdade isso. Aqui na casa já foi tido pelo governador essa apômeta, que deveria ser feito uma só para toda a fraternidade, mas por enquanto deixasse fazer em cada cômodo, até que nós tivéssemos a condição para fazer toda a fraternidade. Para fazer ela grande. Ainda está fazendo cômodo por cômodo. Exatamente. Ainda. Por quê? Porque exige muito da nossa concentração, exige muito da nossa mentalização. E o principal, que é aquilo que a gente tem uma dificuldade danada para ter, né? Fé. Acreditar que realmente a gente pode criar. Só que a partir do momento em que você adquire o hábito de estar criando esses campos de força, esses escudos, você passa a torná-los parte do seu dia a dia. E você começa a criar esses campos de força em torno de você, em torno da sua casa, em torno dos seus filhos. Você vai entrar em um ambiente que você sabe que a energia é negativa, você aprende a criar esse campo de força em torno de você. E a partir do momento em que você começa a praticar mais e mais vezes, chega um ponto de você criar em outras pessoas, completamente, vamos dizer assim, alheias a você. Como, por exemplo, uma pessoa que você vê que ela está sendo vampirizada, que ela está sendo sugada, suas energias estão sendo sugadas. Você pode criar, claro, com a permissão dessa pessoa, você pode criar um campo de proteção em torno dessa pessoa, para protegê-la. E, por incrível que pareça, com o passar do tempo, você vai conseguir criar esses campos, esses Merkabas, essas proteções, até mesmo à distância. Você vai poder, por exemplo, conversar com algum parente seu que está lá nos Estados Unidos, por exemplo, e essa pessoa falar para você que está passando por um momento difícil, que está se sentindo obsediada, que está se sentindo esgotada, que está necessitando de ajuda, necessitando de socorro, de auxílio. Aí você fala, poxa, mas como que eu vou ajudar essa pessoa lá do outro lado da América? Como que eu vou fazer isso? Simples. Você pode criar esses campos de força em torno dessa pessoa lá. Você mentaliza a pessoa. Você não precisa sequer nem saber em que posição ela está, o que ela está fazendo. Você simplesmente mentaliza a pessoa. Seja deitada, seja de pé, seja sentada. Você mentaliza, como se você estivesse visualizando ela ali na sua frente. E aí você dá os comandos de criação dos campos de força em torno dessa pessoa. E aí você vai conseguir proteger essa pessoa lá do outro lado da América, lá nos Estados Unidos, ou então lá na China, que seja, do outro lado do mundo, você vai conseguir proteger essa pessoa. Né? Essa pessoa te pediu ajuda, então a gente sempre segue aquela base do Cristo, né?
que busca e achareis, faça a sua parte que o céu te ajudará, né? Então a pessoa pediu, então fez a parte dela, ótimo, então agora você pode fazer a sua contraparte. Claro, é muito importante que antes que você crie qualquer tipo de campo de força desses, você não vai simplesmente criando, eu vou criar um campo de força em torno da Tuane, 1, 2, 3. Não. Entra em contato com a espiritualidade superior, com os seus mentores, com os seus amparadores, com os seus mestres. Aí sim, você pede permissão. Você pede permissão, inclusive, para os protetores daquela pessoa para quem você vai criar, né? Quando você vai criar em torno de si, entra em contato com a espiritualidade e a hierarquia espiritual ligada a você. Agora, se você vai criar em torno de uma outra pessoa, de um filho, por exemplo, aí você pede permissão à espiritualidade que é responsável por ele, para que você tenha permissão para poder criar aquele campo de força ali, para criar aquela proteção. Porque você não pode ir fazendo assim à torta e à direita também. Por quê? Porque às vezes você pode estar invadindo, vamos dizer assim, a carga kármica da pessoa. Até que o livre-arbítrio não, porque de repente essa pessoa te pediu, né? Tuane, me ajuda, por favor, eu estou precisando de uma proteção. Mas aí ótimo, essa pessoa te pediu, já deu o aval para você fazer esse tratamento com ela. Perfeito. Mas é muito importante que você peça permissão à espiritualidade, peça o apoio da espiritualidade. Por exemplo, quando a gente vai criar toda a egrégora de sustentação e ancoramento dos trabalhos apométricos aqui na casa, nós pedimos permissão à espiritualidade da casa, à cabocla Jurema, aos doutores que trabalham na casa, a toda a espiritualidade relacionada à casa, para que possamos criar toda a egrégora de ancoramento, de sustentação, para a execução dos trabalhos apométricos, né? Então, essa criação de campos de força, dentro da quarta lei aqui, nós vamos estudá-la com relação à criação desses campos dentro de um trabalho apométrico, dentro de um trabalho de apometria, um grupo de apometria. Porém, nós podemos utilizar essas proteções no nosso dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que é muito sensitiva, muito sensível, e ela toda vez que entra num hospital passa mal. Chega lá e começa a sentir, começa a puxar um pouquinho de cada paciente que está ali dentro, começa a ver os mortos, tudo que está lá dentro do corredor. Aí o que acontece? Essa pessoa sai do hospital pior do que chegou. Sai de lá péssimo. Está o cemitério. Exatamente, cemitério. Então é muito importante que essa pessoa peça permissão, quando ela vai entrar no hospital, ela peça permissão à espiritualidade para criar essa proteção para ela. Para que ela entre no hospital, realize ali a sua visita, realize ali o seu momento de caridade, ou até para fazer um tratamento próprio mesmo, sabe? Às vezes vai fazer um check-up, aí sai de lá todo bagunçado. Então, vai fazer um tratamento próprio mesmo, então pede permissão para criar uma proteção para si. E aí cria essas proteções. E aí nós vamos ensinar a vocês hoje como criar essas proteções, como criar escudos de proteção, pirâmides, mérkabas, estrelas, círculos de luz, anéis de luz, anel de fogo. Aí você pode criar tubos com cores determinadas, né? Criando um tubo de proteção, por exemplo, na cor azul em torno de mim, você vai dar o comando para a criação desse tubo de proteção. Aquela habilidade foi feita em você, foi isso, né? Isso, campo de força, exatamente, campo de força. Então, essa técnica, ela é muito, mas muito eficiente para tudo nas nossas vidas. Só que, como eu disse a vocês no início, ela exige que você tenha fé, que você sinta. E quando a pessoa sente, quando a pessoa se entrega mesmo, eu vou dar um exemplo da Giovana.
A Giovana, quando ela estava sentindo algumas ressonâncias, depois dos trabalhos que ela estava participando. E aí ela veio e me perguntou o que fazer. Eu falei para ela, não, vamos criar uma proteção em torno de você e eu vou deixar essa proteção em torno de você por 21 dias. Vamos ver o resultado, vamos ver como que vai ser a eficiência, a eficácia da criação desse escudo de proteção em torno de você. E aí dei os comandos, criei a pirâmide de proteção em torno dela. Depois ela mesma estava falando com a mãe, né? Que ela se sentia como se estivesse dentro de uma cápsula, estivesse encapsulada com a proteção, como ela sentia que a energia em torno dela estava diferente. Ou seja, o poder da mente dela potencializava a capacidade daquela proteção. Então, quando nós formos criar uma proteção, claro, nós vamos começar pequenininho, né, gente? Vamos criando proteção em torno da gente mesmo, em torno de um filho, em torno da nossa casa, do nosso carro. Exato, o nosso carro, muito bom para poder ser protegido no trânsito, sabe? Evitar acidente, evitar abarroamentos, evitar qualquer tipo de problema, assalto no trânsito. Criar uma proteção em torno do nosso carro. Quando a gente for sair de casa de manhãzinha, enquanto o motor está esquentando ali, você deu a partida, está dando aquela esquentadinha no motor, entra em contato com a espiritualidade superior e cria uma proteção em torno daquele carro. Tem um mantra que meu pai fazia e todos nós aprendemos. Vamos em frente porque Deus está presente. Com certeza. Muito poderoso. Vamos em frente porque Deus está presente. Porque Deus está presente, né? Aí a gente pode até falar, né? Dirigido por mim, guiado por Deus. Né? Então a gente vai estar passando essas técnicas para vocês hoje, tá bom? Olha só, sim? Se eu for criar uma barreira magnética dessas que foi em uma pessoa, não corre o risco de abrir a frequência porque eu não estou falando, né? Eu só vou criar. Isso, exatamente. Não, você não vai abrir a frequência da pessoa. Não vai correr o risco de você começar a captar e ter visões. Não. A intenção ali é proteção. É barrar. Você só fala, eu sei que você vai explicar, mas aí não corre nenhum risco de captar nada. Não. Principalmente por quê? Porque você não está fazendo aquilo ali sozinho. Você pediu permissão à espiritualidade, pediu o apoio, o ancoramento, ofereceu o seu ectoplasma, ofereceu a sua energia mental. E a espiritualidade superior vem e faz o trabalho deles. Formata, né? Exatamente. Então não corre o risco de você, de repente, absorver qualquer coisa dessa pessoa, ou então os obsessores que estão atacando aquela pessoa virarem e falar assim, você protegeu ela, então agora eu vou te atacar. Não existe essa possibilidade não, tá bom? Nesse sentido, daí eu falo isso com o pessoal toda a vida, desde que eu abri centro pela primeira vez em 1970, toda a vida, eu falo, né gente, eu sou até chata, que eu falo muito, não mentalize a pessoa, mentalize para a pessoa. Para a pessoa. Para você não trazer energias que você não dê conta de trabalhar essas energias. Exatamente. Para a pessoa. Para você não entrar na frequência da pessoa. Para a. Não é para você entrar na frequência da pessoa, não. Afinal, ali você não está dando um comando de abertura de frequência. Você está dando um comando somente para a proteção daquela pessoa, né? Às vezes, aquela pessoa que tem evidência ou tem a intuição, quando a pessoa te procura pedindo o auxílio, claro, vai ser aberta a sua evidência para que você veja o que está acontecendo com aquela pessoa. Essa pessoa está sendo vampirizada, então eu preciso criar uma proteção para que ela não seja vampirizada. Ou então, você vai ser intuído. Você foi em algum lugar assim, assado, com a energia ruim, ou então esteve perto de uma pessoa doente, ou foi num hospital,
Você se lembra de algo assim? Aí a pessoa geralmente vai falar, uai, lá no meu trabalho tinha uma amiga minha essa semana que não estava bem de saúde e tudo mais, e ela veio me procurar pedindo auxílio, pedindo ajuda, que não estava bem, e eu comecei a notar que eu comecei a passar mal foi justamente depois que eu conversei com essa pessoa. Então aí já vai ser como se fosse um link para que você saiba do que você precisa proteger aquela pessoa. Mas não vai ser uma abertura de tela com frequência e captação, não. Tá bom? Pode ser também, Odair, que aquela pessoa, os que a acompanham, viu na gente a possibilidade de ajuda. A possibilidade. Aí ele vem com você, porque te vê a luz, vê esse fiozinho ligado aqui no congá, né? Vê esse fio seu ligado numa corrente, isso, né? Então aí eles ficam com o pai aqui. Opa! Exatamente. E isso hoje. As pessoas chegam aqui mal, mas por isso, ao vivo, né? Igual irmãozinho para tratar. Igual hoje eu estava conversando com o Marcos justamente sobre isso. Uma situação que aconteceu com uma amiga nossa, que ela foi num local aqui em Goiânia, que é um local que realmente é um local de muita luz, é um local onde o conhecimento, a prática da meditação, da evocação de mantras, de decretos, é muito forte. Mas lá eles não fazem um trabalho de desobsessão. Não tem. Não tem. Os irmãozinhos que vão acompanhando aqueles que frequentam lá, chegam lá e ficam. Aí, um dia, uma menina foi lá, e ela inclusive era médium vidente, ela falou assim, mas por que que aqui tem tanto espírito sofredor e eles não socorrem? Por que que eles não socorrem esses espíritos? Aí o pai dela foi e falou assim, sei lá, né, regra da casa, a gente aqui é só visitante, deixa eles. Mas teve uma médium que era sensitiva, e esses irmãozinhos sentiram que através dessa médium, eles poderiam ser socorridos. E essa médium, quando foi na sexta-feira, ela foi participar dos trabalhos lá na casa de Maria de Nazaré. A hora que chegou lá, tá lá a médium incorporando um desses espíritos sofredores. Aí o doutrinador foi conversar com ele, e ele foi e falou assim, não, é porque eu estava lá naquele outro lugar lá, só que lá ninguém me socorreu. Aí eu vi essa moça aqui, vi que a energia dela estava ligada a uma egrégora de trabalho, e que aqui eu podia ser socorrido, então eu vim. Eu vim pedir socorro. Então isso é muito comum, viu, gente? Aí às vezes a pessoa fica assim chateada, né? Que de repente, por exemplo, igual aconteceu comigo aqui um dia, que a mãezinha virou e falou assim, daí foi durante o curso de Umbanda, né? Nós precisamos levar uma pessoa lá para dentro para poder fazer um trabalho de transporte, porque essa pessoa veio acompanhada hoje. Aí tudo bem, teve a aula, no finalzinho a mãezinha virou e falou assim, daí essa pessoa é você. Aí eu falei, ótimo, vamos lá para dentro, né? Aí chegamos lá dentro e realmente tinha um trabalho de resgate a ser feito. Aí a mãezinha ainda falou, olha, esse irmão, ele estava lá na CPP, ele estava lá dentro da CPP, e ele te viu e te acompanhou para cá. Ele te acompanhou para cá, para ser resgatado. Aí isso aí, com certeza, se a pessoa não tiver uma mente mais aberta, ela vai virar e falar, credo, eu estou sendo vítima de obsessão, ai meu Deus. Ou eu estou rezando, o que vai acontecer comigo? Exatamente, eu? Não. Eu vou todo dia, o que é isso? Pois é, mas gente, o tanto que eu oro, o tanto que eu me protejo, nossa, e ainda desce o pau na espiritualidade. Vocês não me protegem não, né? Não, muito pelo contrário, eu fui um instrumento de resgate. É verdade. Eu fui um instrumento de salvação de um espírito que estava assim arraigado no mal há muito tempo. Então, eu me senti, feliz de ter sido um instrumento de resgate daquele irmãozinho. Então, toda vez que me colocam lá na frente do IBG e vem um irmãozinho atrás e faz a captação de um irmão sofredor que está me acompanhando ali, vocês podem ter certeza, eu não me sinto nem um pouco constrangido. Muito pelo contrário, eu me sinto feliz
de ter sido um instrumento da salvação de mais um irmãozinho e às vezes até de vários irmãozinhos. E mesmo você fazendo o seu campo de força, mesmo assim, eles vêm com você. Ah, eles vêm. Eles vêm, né? Eles vêm à luz. Eles vêm à luz. Peraí, esse cara tá indo para um lugar bom demais hoje de noite. E só de pisar ali na porta, eles já são retirados, né? Já. Mas quando chega lá de ter que ir lá no Congar, porque é uma coisa mais... Exatamente. São aqueles mais necessitados. Vamos dizer assim, aqueles que precisam de uma doutrinação mais direta, precisam de uma energização maior. Oi, Carmen. Exatamente, né? Precisa de um socorro mais profundo. Porque realmente, igual você falou, passou o portão para dentro ali, a Gente, espiritualidade não é o superior já portão, começa. passou a muralha. Passou a muralha já 200 começa. metros, Já passou a muralha já começa. Só de estar vindo pra cá, né? Exatamente. Não, se você tiver, dependendo do lugar onde você estiver, se você mentalizar, nossa, hoje tem trabalho lá na Fresa. Ah, já começa. Sim, Sérgio. Mas tem muita gente que se diz que tem muito conhecimento, mas discrimina o médium que serve de luz para aquele irmão. Serve de canal, né? Serve de canal. Aí, ó. Ele é discriminado dentro do Tem centro toda como se vez. ele fosse... Que ele fosse descuidado. Não vigia, não se cuida. Descuidado. Descuidado. E ele se viu somente de instrumento. É para isso que nós estamos aqui. Exatamente. E eu já vi acontecer isso, esse tipo de preconceito, da parte de líderes Sim, de grupos. são desses. Líderes de É grupos. por isso que eu olho sempre todos os dias, médico coração, médico passe, todos um por um. Se tem alguma coisa, ou que alguém chega, a gente já olha, vocês veem que tem dia que a gente começa, tem muitos transportes antes. Exatamente. Leva todo mundo para frente do IBG, vai tirar espírito. É muito bom. Pois é maravilhoso a gente poder contar com uma casa assim, onde a direção tem esse né? discernimento, tem estudo e tem o conhecimento, a sabedoria de saber Confiança reger dos um grupo médios. tão grande. Você vê, eu falo, Carla, nem pergunta. Pois nem, é. Ninguém questiona. Exatamente. Fulano. Mas eu? Ah, não, chama fulano. Não existe isso, né? Fulano, Gente, é confiança. Gostaria de fazer um rápido comentário com vocês. Vocês já notaram que, fora daqui, nosso assunto é só falar de bandas de espiritismo? Não baixa, tá? Vocês não estão sendo preparados para ser guru, não. Vocês estão sendo preparados para ser médico. Entendeu? Vocês não são guru, não estão sendo preparados, estão sendo preparados para serem médiums. Então, tomam muito cuidado por conhecer as técnicas, tá entendendo? De repente você está virando guru na repartição área, você está virando guru na casa do vizinho. Então, muito cuidado com essa né? Isso. Por isso é que nós sempre damos a orientação que, inicialmente, essas técnicas devem ser desenvolvidas dentro de um trabalho alpométrico. E tem algumas técnicas que nós vamos usar no nosso dia a dia para proteção nossa mesmo, igual eu falei, da nossa casa, do nosso carro. Exatamente. É o campo de força, é a cromoterapia, é o MOF. Esses aí podem ser utilizados no nosso dia a dia. Né? Agora você não vai chegar lá na casa do seu vizinho, eu vou tirar um monte de espírito que está aqui obsediando a sua casa, 1, 2, 3. Não, faz um negócio desse não, pelo amor de Deus. Caixa de marimbondo. Mexer em caixa de marimbondo não. Deixa lá. Pois é. Vamos lá então, agora vamos para a parte teórica da lei da formação de campos de força. Toda vez que mentalizarmos a formação de uma barreira magnética por meio de impulsos energéticos através de contagem, formar-se-ão campos de força de natureza magnética, circunscrevendo a região espacial visada na forma que o operador imaginou. Lembram que eu falei, imaginação, mentalização. Técnica. Mentalizamos fortemente uma barragem magnética e projetamos energias para a sua concretização através de contagem até 7. Há de se formar um campo de força simples, duplo ou triplo, e com frequências diferentes, conforme desejamos. A densidade desses campos é proporcional à força mental que os gerou.
Tá vendo o que eu falei? Exige força mental, exige concentração, muito importante. Costumamos empregar essa técnica para proteger ambientes de trabalho e principalmente para a contenção de espíritos rebeldes. Sim. Eu sou responsável para, na segunda-feira, dentro dos cômodos dessa casa, levantar as barreiras magnéticas. Certo. Então eu projeto as pirâmides dentro do PGI e de todos os outros demais, e aqui um triângulo de luz. Certo. Essa foi a orientação que a nossa sacerdotisa me passou. Certo. Nesse processo de mentalização, eu não faço necessariamente contagem. Ela se torna tão efetiva ou se torna mais efetiva se eu fizer a contagem, ou isso não tem nada a ver? Olha, com a contagem e a emissão de pulsos, o comando verbal, Sim. a contagem e a emissão de pulsos amplia a força, amplia a capacidade. Então você pode estar andando pelo ambiente, criando uma pirâmide trina de proteção coletiva sobre toda esta sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou criando um triângulo de luz dentro da sala de espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o falar e o pulsar Amplifica. Exatamente. Por quê? Lembra lá na primeira aula, quando eu falei para vocês, que quando você fala e quando você conta e emite os pulsos, você está movimentando energia? Você está movimentando a energia do som, a energia mecânica do movimento, a energia do deslocamento de ar, a energia eletromagnética, né, do pulso, a contagem para formar-se uma cadência. Tudo isso potencializa a criação dos Só a espíritos. conversa está demais aí atrás. Potencializa e muito. Sim, mãezinha. Obrigado. Só uma pergunta. Sim. Costuma-se usar a expressão, está usando bala de canhão para matar passarinho. Ou Certo. seja, você está usando uma energia mais forte do que é necessário para aquela circunstância. Nós poderíamos, depois de fazer depois de terminar a aula, fazer uma reavaliação nesse sentido. Você entendeu o que eu estou falando? Exemplo, a casa já está toda cruzada, todos os cantos prontinhos já lá. Certo. Você tem um trabalho específico ali com um mago negro ali, um canto ali, com médico mais 3 assistentes ali. Certo. O que é necessário para aquele momento? Ótimo. Você está entendendo? Claro. Por exemplo, é aqui, ó. Entra esse trechinho que a gente falou aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Contenção de espíritos rebeldes. Então você vai criar o Merkaba para a contenção daquele espírito ali. Você vai lá e vai criar um campo de contenção de luz azul em torno daquele. Isso! Não, e inclusive não precisa nem ser 2x2, não. Por exemplo, o espírito está manifestando ali através da captação psíquica do médium. Você pode criar em torno do médium. Terminar tem que desmontar? Não há a necessidade de se fazer, vamos dizer, desmontar esse campo de proteção. Não há necessidade de desfazer o campo de proteção. Não. A espiritualidade superior sabe da necessidade, sabe até quando ele é necessário. Agora, a necessidade Exato. de fazer todos os dias de trabalho, sim. Sim, exatamente. Mas não há necessidade de se promover o desfazimento. Eu entendi, sacerdotisa, como é que é? A necessidade de se fazer todos os dias, sim. Não há necessidade de desfazer. De desfazer. Isso. O fazer, sim. Exatamente. Fazer e inclusive reforçar. Por exemplo, eu posso criar um campo de proteção em torno da Tuane para durar 21 dias. Mas eu posso reforçar esse campo todo dia, ou então a cada 3 dias, a cada 7 dias. A hora que eu me lembro da Tuane, eu posso reforçando a pirâmide que eu criei em torno da Tuane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma coisa muito importante que aqui fala, e eu não concordo, contagem até 7. Eu acho que é o seguinte, não existe um limite pré-estabelecido. Eu acho que você faz a contagem de acordo com o que você mentaliza.
Por E a exemplo, intuição, quando eu, né? exatamente, A quando entidade eu dou comanda. a orientação para as pessoas criarem a pirâmide trina de proteção individual, eu falo para elas, você mentaliza essa pirâmide começando lá da base e vindo vamos dizer assim, ao longo do seu corpo, até fechar em cima. Então, você vai lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, você, na sua mentalização, ela não fechou ainda, ela está aqui assim, nessa altura. Então, continua. 8, 9, 10, 11, 12. Ótimo. A hora que você mentalizou ela fechada lá em cima, deu 12, então é ali que você para. Não há uma regra específica. Não, você tem que criar a pirâmide em 7 pulsos. Não, de forma alguma. Você pode criar esse campo de proteção de acordo com o que a espiritualidade intuir da necessidade e o que você for visualizando também. Quando você for criar uma barreira de proteção em torno do seu carro, por exemplo, vamos dizer assim, você começa a criar essa barreira em sentido horário. Aí você começa lá nas 12 horas. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, você deu a volta em torno do seu carro como se fosse o ponteiro de um relógio em 12 horas. Então você pode dar o comando, criando uma barreira de proteção de luz azul em torno do meu veículo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Sim. Eu preciso imaginar a criação, eu já posso imaginar a criada. Olha, o ideal é você imaginar a criação, como se você estivesse montando. Como eu falei, a pirâmide, por exemplo, você ir montando ela lá do chão, por exemplo, a pirâmide trina, espelhada por dentro e por fora. Eu sempre oriento a pessoa para que ela primeiro mentalize como se fosse um triângulo de luz criado no chão em torno dela. Se tiver deitada, ótimo, é um triângulo de luz lá na cama, por exemplo, em torno dela. É a base da pirâmide. E aí ela vai subindo de acordo com a sua contagem. Porque você, por exemplo, fica bem mais forte você virar e falar assim, criando uma pirâmide trina e mentalizando ela sendo criada, do que criar uma pirâmide. Então, exatamente. Você dar o comando da criação e mentalizar ela sendo criada vamos dizer assim, uma forma de potencializar, de praticamente materializar aquela criação ali de forma bem profunda. Tanto que eu gosto, quando eu visualizo, as pessoas que me vêm criando, elas já repararam que eu faço os movimentos, sabe? Criando uma pirâmide em torno de mim. Aí eu começo lá embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu já me acostumei. Quando eu vou criar uma pirâmide, por exemplo, lá no trabalho, criando uma pirâmide na sala, eu conto assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu ainda faço assim, ó. Sabe? Ou então quando eu vou criar um escudo de proteção, eu faço a contagem de pulsos girando. Sabe, é uma forma que eu tenho minha de potencializar a criação daquele escudo ali. Quando eu vou pedir a descida do vento solar dentro da pirâmide, eu faço porque todo mundo sabe que o vento solar é como se fosse um redemoinho de fogo, não é? Então, eu faço trazendo o vento solar para dentro desta pirâmide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, na forma de redemoinho, na forma de espiral. Eu faço isso mentalmente. E eu potencializo fazendo o gesto aqui. Então, quando eu vou criar uma barreira, um escudo de contenção em torno de um espírito, eu vou lá em torno dele, criando um escudo de contenção em torno desse irmãozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto. Ou então, outro exemplo que eu gosto de dar é quando eu vou criar um escudo de contenção coletiva. Eu vou criar um escudo de contenção coletiva para trazer um monte de espíritos sofredores para colocar dentro desse escudo de contenção. Eu dou o comando
e crio aqui ao meu redor, criando um escudo de contenção coletiva para colocar todos esses irmãozinhos. E quando eu vou dando os pulsos, eu faço um círculo aqui do meu lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, criei pequenininho aqui, mas na minha mente é gigantesco, capaz de abrigar ali 1000 espíritos. E aí eu vou dando o comando, trazendo todos esses irmãozinhos para dentro desse campo de contenção. 1, 2, 3, 4. E aí eu vou dando o pulso aqui, não é que eu estou trazendo de um em um. Eu estou trazendo levas deles. Porque pensa, se for 1000 espíritos, eu vou contar até 1000? Não. Então, trazendo todos esses irmãozinhos para dentro desse campo de contenção. 1, 2, 3. E eu vou mentalizando como se fosse assim, ó. Levando eles para dentro. Jogando. Exato, levando eles para dentro do campo de Quando você contenção. foi falando, eu fui imaginando. Exatamente. Então, o ideal é você mentalizar a criação, tá? Porque você potencializa realmente com o seu poder mental, né? É mais seguro, tá bom? Sim? Eu acho, talvez eu saiba, mas eu não sei não. O que é Merkaba? Merkaba são figuras geométricas que são ligadas à geometria sagrada. A geometria sagrada é um estudo muito profundo que ele vem desde a formação do universo. Por exemplo, a base da geometria sagrada, eu já fiz o curso de iniciação à geometria sagrada. E nesse curso a gente aprende a fazer a primeira figura de geometria sagrada, vamos dizer assim, a figura mater da geometria sagrada, o espiral. Porque tudo no universo é em forma de espiral. A galáxia gira em forma de espiral, o universo gira em forma de espiral, o nosso sistema solar gira em forma de espiral, não é? Os chakras são espirais, o nosso DNA é espiralado, o átomo, os elétrons giram em torno do núcleo em forma de espiral, ou seja, a base da geometria sagrada, o primeiro Merkaba que nós aprendemos dentro de um curso de iniciação à geometria sagrada é a criação do espiral. Algumas figuras nos remetem ao Egito. Nada tem a ver. Não. Você entendeu? Eu estou só para desencabular. Na verdade, é porque é o seguinte, eles tinham conhecimento sobre a geometria sagrada. Então eles utilizavam. Mas necessariamente não remetem a... Não, falar assim que são os egípcios que criaram a geometria sagrada. De forma alguma. Eles, na verdade, tinham esse conhecimento e utilizavam esse conhecimento que foi passado a eles. Está falando que os campos de força deles permanecem até hoje. E isso aí, a prova disso era a tal da maldição da pirâmide de Tutankhamon, né? Que vocês sabem que toda a equipe de arqueólogos que entrou dentro da pirâmide, o único que não morreu era o pesquisador que portava o anel de Tutankhamon. O único que não morreu de forma trágica ainda, né? Os outros todos morreram. Aí criou aquele mito, né, da maldição da pirâmide de Tutankhamon. Na verdade, aquilo ali... Oi? Agora, o Robson Pinheiro, exatamente. Eram os campos de força criados pelos sacerdotes egípcios, que tinham conhecimento dessa geometria sagrada. Então, eles utilizavam, né? Muito em breve, eu vou estar, se Deus quiser, lá no final do curso, eu quero estar mostrando para vocês alguns símbolos da geometria sagrada, alguns Merkabas. Esses Merkabas são figuras geométricas, tá? Então, nós temos dentro do curso de Tratado de Cura Quântica, estelar, ou no Reiki Quântico, quem fez o Reiki Quântico aqui, a menina ali, eu acho que ela conhece bastante Merkabas. Dentro do Reiki Quântico, parece que são 144 Merkabas estudados. Então, eu quero ter a oportunidade de, mais pra frente, estar mostrando para vocês esses Merkabas aí. E, inclusive, alguns deles são Merkabas relacionados às linhas de orixás. Então, tem um Merkaba chamado Om Orixalá, tem Merkaba Om
Iemanjá, Ogum, Omoxóssi, né? São Merkabas, são figuras geométricas com uma simbologia toda específica para aquela linhagem de orixá. E ligadas ao mantra que você está colocando. Com certeza, com certeza. E aí, quem sabe no finalzinho do curso eu dou uma aulinha sobre Merkabas para vocês, tá bom? Os antigos egípcios eram peritos nessa técnica, pois seus campos de força duram até hoje, conforme temos verificado. Usavam-nos para a proteção de túmulos, imantação de múmias e outros fins. A forma do campo tem grande importância, pois os piramidais, mormente os tetraédricos, poliedros de 4 faces, têm tamanha capacidade de contenção que, uma vez colocados espíritos rebeldes no seu interior, eles não poderão sair a menos que se lhes permita. Olha aí, ó, o tetraedro, né? São formas geométricas sagradas, as formas piramidais, as formas básicas vamos dizer, da geometria sagrada. É o quê? É o círculo, é o quadrado, é o triângulo, o retângulo, a pirâmide, sim? Tem alguns livros do Roger Coutinho que ele fala que eles estavam, desde a época da Atlântida, né, foram construídos alguns campos de força. Eu não sei se é bem isso, né? Essa é a minha pergunta. Se são isso aí, e que eles estavam tentando, né, inclusive em 2012, mais ou menos, eles tinham, né, até 2012, para destruir esses campos, né? É mais ou menos isso aí ou não? Sim, é sim, porque na época da Atlântida, principalmente lá no Templo do Sol, na capital Poseidones, eles tinham, os sacerdotes do Vril, eles tinham um conhecimento muito grande acerca das forças da natureza, das energias cósmicas. Então eles conseguiam manipular essas energias para fazer verdadeiras barreiras de proteção, campos de força. Das pirâmides do Egito, 3.000 anos para cá. Só que de Atlântida, 12.000 anos. O tamanho da força, né? Exatamente. Não, e um exemplo disso, eu acho que o melhor exemplo que nós podemos citar de um local que tem uma energia completamente diferenciada é lá no Triângulo das Bermudas, né? Que hoje nós já sabemos que o Triângulo das Bermudas ele fica exatamente onde era a capital da Atlântida, Poseidones, né? Bem em cima da pirâmide principal de Atlântida. E o campo energético lá é tão poderoso que os navios que passam lá, os equipamentos eletrônicos, eles entram em colapso. Os aviões que estão passando lá, os equipamentos de navegação daqueles aviões também entram em colapso por causa da energia magnética que tem naquele local, e por isso existe esse mito de que navio que passa no Triângulo das Bermudas afunda e avião que passa lá cai. Realmente é por quê? Porque existem alguns aparelhos, principalmente nos aviões, por exemplo, que eles, quando o piloto está voando aquele famoso voo cego, que ele não tem noção de onde ele está, tem um aparelho que mostra para ele onde é céu e onde é terra. No caso lá, onde é céu e onde é mar. Aí pensa, ele está passando naquele local e esse aparelho de repente inverte. Aí o avião desce. O avião desce, por mais que ele esteja no piloto automático, o piloto automático vai seguir aquela determinação, aquela orientação ali, e o avião vai cair, né? O navio perde o controle as bússolas, os sonares dos navios perdem o controle, aí o navio vai navegar às cegas, e aí ele bate em rochedos, ele bate em destroços de outros navios lá, né? E acaba afundando. Um navio bate no outro e acabam afundando, né? Então, o maior exemplo que nós temos, os maiores exemplos que nós temos hoje de campos de força antiguíssimos,
que foram criados são os campos de força lá das pirâmides, né? E o lado triângulo das Bermudas, né? Então, olha aí, ó, esse é um tetraedro. Dentro desses campos, tais espíritos podem ser conduzidos para qualquer lugar com toda a segurança e facilidade. Então, por exemplo, às vezes você está querendo conduzir um espírito para o conselho kármico ou para uma colônia, aí você pode colocar ele dentro de uma pirâmide de transporte. Você vai dar o comando de criação da pirâmide de transporte para ele. E aí, ó, criando uma pirâmide de transporte em torno desse irmãozinho. 1, 2, 3. Agora, meu irmãozinho, você vai ser conduzido para a colônia Nosso Lar. Então, pode seguir, vai com Deus, leva um abraço do nosso grupo, pode seguir. 1, 2, 3. Pronto. Essa pirâmide de transporte vai ser responsabilizada, vai ser responsável pela condução desse irmãozinho. Sim? Assim, me perdoe a ignorância, mas nós estamos aqui para aprender. Claro. Vocês não brigam comigo, não. A energia que forma, né? Tudo isso aí, ela é uma união da energia do encarnado e do desencarnado. Isso, exatamente. Foi como eu disse no início, você pede a espiritualidade superior para te auxiliar naquele trabalho ali. Você pede permissão, você pede o auxílio, você pede a orientação, e aí eles vão utilizar o que você tem de energia. É o quê? É o seu ectoplasma, são os seus fluidos, a sua energia mental e a geração de energia que você está criando com o comando, né? Os pulsos, a espiritualidade superior vai utilizar aquilo ali para poder criar aquela proteção. Podemos dizer que em toda e qualquer situação nós utilizamos o ectoplasma, a força da natureza e o fluido cósmico? Sim. Podemos dizer, em qualquer situação, no mínimo, essas três coisas têm que estar agregadas. Tem que estar agregadas. No mínimo. E a presença da espiritualidade superior, porque nós não fazemos nada sem eles. Em termos de energia, no mínimo, nós temos O ectoplasma, o fluido cósmico e a energia da natureza. A energia do O ambiente. restante agrega. Exatamente. O restante é trazer para somar. Ok? Então, com certeza, é uma união de forças. Nós não fazemos nada sozinhos e a espiritualidade superior precisa da nossa energia, precisa do nosso ectoplasma. A espiritualidade ainda não conseguiu criar uma máquina lá do outro lado de criação de ectoplasma. Senão nós não precisaríamos da sala de exudação aqui, né? Então eles ainda não conseguiram criar ectoplasma sintético, sintetizar o ectoplasma, não. Eles precisam do nosso ectoplasma. Por isso, nós doamos, através dos processos de exudação, o ectoplasma que eles colocam nos cilindros para poder ser utilizado nos trabalhos de tratamento lá no cemitério, os trabalhos aqui da casa, os socorros que são feitos pela equipe da casa, que a mãezinha vive indo socorrer o povo. Então eles utilizam essas energias. Por falar em socorro, precisa de energia, gente. Pode Vamos utilizar doar. muita energia para duas situações hoje. Nossos serviços estão vazios. Então vamos mentalizar a doação dessa energia. Se a gente se dispõe a doar essa energia, falar assim, eu quero doar esse ectoplasma, espiritualidade superior, utilize essa energia minha. Logo você começa. Você já. Exatamente. É porque está amplificando a doação de ectoplasma ali. Viu? Então é muito bom. Aí você sente o olho começar a remelar um pouquinho, assim, sabe? Ectoplasma, gente. Tá bom? Sanou a dúvida, Nara? Sanou? Qual? Mas pode deixar, não é Fala. assim, se o ectoplasma ele é único, é individual, como se fosse impressão digital. Cada um tem o seu e ele une com todos e forma uma coisa Isso, maior. exatamente, isso. Ele é único, mas ele se une ao todo.
A Por quê? exudação é única. A exudação mas é o única. ectoplasma é igual. Exatamente, a exudação é única. Porque vai depender muito, por exemplo, cada um tem o ectoplasma com uma determinada característica. Cada um tem um ectoplasma com uma determinada característica. Igual, o ectoplasma que eu dou não é igual ao ectoplasma que você doa. Por quê? A minha alimentação é diferente da sua. Pensamento. O meu pensamento é diferente do seu. A minha fisiologia é diferente da sua. De repente eu bebo uma pinguinha, você não. Eu fumo, você não. Então o meu ectoplasma é diferente Por do isso que seu. eles De falam, boi eu preciso da energia daquele irmão lá. Exatamente. Sim. O ectoplasma ele é formado por três elementos, né? Aquilo que a gente se alimenta, aquilo que a gente respira e o conteúdo do interior das nossas células. Então, o meu é diferente do seu justamente por isso. Exatamente, como eu falei, é a minha alimentação, a minha fisiologia, a minha alimentação, a minha conduta de vida, os meus pensamentos. Daí, mas tem os específicos, mas tem o ectoplasma universal também. É o fluido cósmico A universal. exudação, né, não é Né? única. Aí, Eles se unem, exatamente, formam aí um se só. unem e formam um só. E tem uma coisa interessante também. Não, eu não Pode digo ser só que eles utilizado. se unem. É a mesma coisa da questão do sangue. Você tem o A, o B, o C e tem o sangue doador universal. Ah, sim. O ectoplasma seria também entendido dessa forma. Seria, exatamente. Sim. Também, não, a planta tem ectoplasma. Tudo que tem, tudo tem ectoplasma. Sim, Christian. É que o ectoplasma, ele, que é utilizado, né, ele é formado por três fluidos, não é só o nosso. É o nosso, o cósmico universal e a energia da natureza. Isso. São os três fluidos que Exato. o ectoplasma é utilizado. Exatamente, é a energia nossa, animal, a energia da natureza e o fluido cósmico universal. Ou seja, o que vem de cima, né? Então, é o que vem de dentro, é o que vem de cima e o que vem ao redor. Tem técnicas espirituais que transformam esse líquido até na natureza do ar. Exato, não, e ele é muito utilizado na materialização, em materializações, sendo materializados até medicamentos, comprimidos, objetos, máquinas. Esse é o problema do laboratório que vai até a natureza do ar. Exatamente, muito importante. Agora eu entendi. Vamos lá então. Descobrimos que os ângulos diedros, ângulos retos das bases das pirâmides têm propriedades especiais, dificilmente se rompem. E assim mesmo, por ação de energias que, via de regra, esses espíritos não possuem. Olha só, lembra o que eu falei de quando a gente vai criar uma pirâmide trina em torno da gente, a gente mentalizar a base dourada embaixo da gente mentalizar um triângulo dourado e subindo aquela base, vamos dizer, as laterais da pirâmide e ir subindo e fechando, é justamente aí, ó, a ideia. Os ângulos retos das bases são inquebráveis. Eles são dificílimos de serem rompidos. Então, quando você coloca um espírito dentro de uma imagem dessa, ele não sai. Sim, Christian. A base do triângulo para a base de triângulo 3, a base de triângulo 4 tem diferença? Interessante é que tem. Por quê? Porque a anterior é uma de triângulo 3. Exatamente, e essa já é a quadrada, a base quadrada, né? Olha. A anterior não é pirâmide, é poliedro. Exatamente. Pirâmide é base. E essa que a gente tem que aprovar, né? Na verdade, na verdade, a pirâmide trina, que a gente chama trina, porque ela tem 3 lados, né? Ela tem um poder específico ligado ao triângulo, sabe? É triangular mesmo, a gente mentaliza primeiro o triângulo lá no chão. Então, ela tem um poder muito ligado à base triangular.
Já a pirâmide de base quadrada é outra forma geométrica sagrada, é outra forma da geometria sagrada, é o quadrado, né? E eu considero uma coisa interessante que um dia me falaram e depois disso eu passei a observar. Toda vez que eu criava uma pirâmide quadrada, uma pirâmide de base quadrada, era super interessante. Era colocado um deva em cada canto dessa pirâmide. Eu achei muito interessante. São seres que vivem no mundo elemental e que eles, vamos dizer assim, são os mestres dos elementais. Por exemplo, os elementais do fogo são as salamandras, não são? Pois é, aí tem aquele que muita gente chama de Jin, o rei das salamandras. Ele é um deva, né? Os devas são como se fossem assim os comandantes, os chefes. Os chefes dos elementais. Então tem devas, exatamente, os chefes das falanges dos elementais. Então tem devas em todos os reinos da natureza. Tem devas da água, devas do fogo, devas do ar. E são seres que eles, não sei se vocês já fizeram um estudo sobre elementais mais aprofundado, vocês sabem que os elementais, eles não têm consciência, eles não têm noção de certo e errado. Eles fazem o que são mandados. Eles não têm livre-arbítrio. Eles têm inteligência. Exatamente. Ele pode, por exemplo, eu posso fazer a evocação de um elemental da água para fazer um banho crístico numa pessoa e curar ela de uma lepra, e eu posso fazer a evocação de um elemental do fogo, uma salamandra, para poder colocar uma doença como um fogo selvagem numa pessoa, uma doença de pele, tipo fogo selvagem numa pessoa. E eles fazem, porque eles não têm noção de certo e errado. Já o Deva tem. O Deva... Eles não poderiam ficar soltos, né? Exatamente, o Deva tem. Então o Deva é esse chefe que já tem essa noção de certo e errado. Sim? Aqui nós fomos orientados, para quem fez os cursos, né? Nós fomos orientados, porque antes a gente fazia o vento solar, Mentalizar as salamandras. Não, a gente mentalizava raios de sol. Os raios de sol. Ah, sim. Aí depois nós fomos orientados a fazer esse teste. Aí, Sim. Aí foi Alfa, beta, gama, Y. aí ela subia. Aí então a gente foi orientado assim. No vento solar a gente imagina, então aí dá pra somar, né, com o que a gente faz. No vento Exato. solar. Porque aí já tem os elementares que ajudam a gente. Exatamente. Tem os Devas, né? Que trazem a energia aí não só do fogo, mas de todos os reinos da natureza. Quer dizer que essa pirâmide é melhor do que a trina? Não é. Aqui no É só, vamos dizer assim, elas têm objetivos diferentes. Não é que uma é melhor que a outra. Não, é que a base dela é a base do triângulo, né? Então o triângulo traz muito aquela coisa, isso, o triângulo da força, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a chama trina, traz o poder do número 3, do número cabalístico 3, né? O trino. Já a quadrada traz... Um número perfeito, né? Na verdade, 4. Exatamente, exatamente, é um número perfeito, né? Então não é assim, essa é melhor que essa. Não, é porque tem utilidades diferentes. Alguma pergunta, Pedro? Não, já explicou. Ah, tá. Resolveu? Então vamos lá. Como se forma uma barreira magnética? Mentalizamos fortemente uma barragem magnética e projetamos energias para a sua concretização através de contagem até 7 ou mais. Aqui eles já corrigiram, não é só até 7, né? Como se detalha o campo que quer formar. Conforme desejarmos, de acordo com a necessidade do momento, pirâmides,
cones, círculos, tubos, muros, cortinas, paredes opacas ou transparentes, etc. Às vezes, lá na Casa Maria de Nazaré, como são duas mesas que trabalham muito próximas uma da outra, às vezes a energia de uma mesa começa a interferir no trabalho da outra. Aí geralmente vem um comando da espiritualidade: ó filho, cria uma parede aqui para poder dividir as energias, porque a energia de uma mesa está interferindo na outra. Na hora, criando uma parede de proteção de luz azul aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. O espírito. Beleza, vamos continuar. Pronto, está resolvido. Sim. Quando existe um casal, né, que dorme junto todo dia e tal, né, que é um casal, quando vai haver a projeção astral, a energia de um influencia na energia do outro. Sim. Fazer uma parede opaca, como campo de força, entre um e outro, entre os dois, ajuda? Ajuda e muito. Inclusive você pode, por exemplo, uma coisa que era muito comum no início do meu casamento, porque isso aí agora eu vou entrar numa parte assim mais pessoal minha. Antes de nós nos casarmos, a Cássia era tremendamente saudável. Uma mulher muito saudável. E nós nos casamos, foi dia 27 de março. Quando chegou ali por volta do dia 7, 8 de abril, essa mulher começou a adoecer. E adoecendo, e tendo vários tipos de problemas de saúde. E foram assim, muito sequenciais esses problemas de saúde dela. Aí eu me preocupava, falava, mas gente, a mulher parecia um touro antes da gente se casar. Agora a mulher vive pisteada, tá doido? Ou seja, o errado aqui sou eu estou vampirizando a minha mulher, eu estou sugando a energia dela, e realmente eu tenho essa capacidade de sugar a energia das pessoas. Por isso eu tenho que me controlar o tempo inteiro para não ficar vampirizando as pessoas. Aí eu comecei a buscar estudar a respeito disso aí. O que fazer para não vampirizá-la? E eu vou falar a real para vocês. Na época, o conhecimento que eu tinha era limitado, era o conhecimento básico do kardecismo, então não tinha criação desse tipo de coisa, não tinha criação de campo de força, não tinha nada disso. No kardecismo não tem nada disso, era só pedir para o anjo da guarda mesmo, pedir a espiritualidade para proteger, e pronto, acabou. Mas foram anos de sofrimento, anos com a Cássia passando todo tipo de dificuldade, adoecendo mesmo. Era daquele tipo assim, que ela passava o dia até bem. Aí, de repente, a gente ia, dormia junto, claro, na mesma cama. Quando era no outro dia, a mulher amanhecia passando mal e com falta de ar e tendo que usar a bombinha e com todo tipo de dificuldade, já acordava com dor de cabeça, acordava indisposta, acordava sofrendo, assim, completamente esgotada. Aí como que eu vou fazer? Foi lá em 2007, quando eu tive acesso, o primeiro contato com a apometria, que foi no livro Apometria para Iniciantes. Lá já ensinava a criar pirâmides. Moleque, aí eu comecei a aprender a criar pirâmides de proteção em torno, tanto minha quanto dela, para que as nossas energias não se misturassem daquela forma e eu não a vampirizasse. Graças a Deus foi uma maravilha para a saúde dela. Para quem tem problema, gente, você sabe, a Marília é alcoólatra. Para quem tem esse tipo de problema, a gente tem que fazer, né? Tem que fazer. Você fala, Marco, ela me dor de cabeça todo dia, tá? Aí, exatamente. Porque a energia vem. Aí a senhora já acorda com dor de cabeça e não entende por quê. Está sendo vampirizada durante a noite, né? Engraçado que a outra pessoa fica bem. Né? Fica bem. Exatamente. Ela sugou a sua energia, passou a noite inteira, né, sugando a sua energia, com o canudinho lá. Não tem nem como não ficar bem, né? Então é muito importante nós termos a conscientização de que nós podemos criar tudo isso aqui,
São várias Na formas. casa já tem. Isso aqui é triângulo, que é trina. Pra lá são os quadrados. São as Lá, quadradas. A muralha. ela é ao Isso, redor. a muralha é Ao um redor, campo, circular, a muralha. né? É um círculo. É um círculo. Lá, um muro. Os scanners. Os scanners, a tela magnética lá em cima. Cada um Tudo formato. isso aí, exatamente, cada um num formato. É a Ou seja, necessidade que dita o formato. exatamente, vocês já utilizavam essas técnicas sem saber que era apometria. Já criavam aqui dentro do trabalho. A espiritualidade com certeza orientou na criação de cada um desses. O Barnabé é o apômetra. Né? Então ele já ensinou, ó, aqui precisa da trina, lá dentro precisa da quadrada, em tal ambiente precisa da X, em tal lugar precisa da tela, lá fora precisa da muralha. Perfeito. Um detalhe, que uma pirâmide para cima e outra para baixo. Isso é uma coisa interessante também. Inclusive, a gente, depois eu vou ensinar para vocês como criar um Merkaba octaedro. Vocês conhecem o octaedro? É aquela estrela de 8 pontas? Pois é a coisa mais fácil do mundo criar um Merkaba daquele. E ele tem uma potência, um poder gigantesco. Você faz o quê? Você cria duas pirâmides, uma com o vórtice virado para baixo, outra com o vórtice virado para cima e entrelaça. É o caso do pirâmide do Conga. Exatamente, é assim que faz. Uma para cima e uma para baixo e cria-se ali um Merkaba octaedro. É um Merkaba de 8 pontas, é uma estrela de 8 pontas. Inclusive você pode até fazer a conexão, quando criar, você pode fazer a conexão. A ponta superior pode conectar com o grande sol central, Alfa e Ômega, e a ponta inferior conectar com Shambhala, que é a capital da hierarquia planetária. É lá onde estão os anciões, como é que chama? Os guardiões do nosso planeta. Então, esse Merkaba vai fazer conexão. Faz sem conhecer essa parte técnica, né? Exatamente. Sim? E para a criação, precisa a necessidade de cores diferentes ou só o azul? Não. Pode usar qualquer cor de acordo com o que vier a intuição, de acordo com o conhecimento sobre a potencialidade de cada cor. Aí um conhecimento sobre cromoterapia, um conhecimento sobre os raios e as virtudes de cada um dos raios, sobre as cores de cada orixá, pode utilizar as cores dos orixás. Por exemplo, uma pessoa que está enferma. Então você vai criar uma pirâmide trina em torno daquela pessoa ali com a energia de Oxóssi e a cor verde, que é a cor da cura. Então não há necessidade de ser, é só azul. Eu falo azul porque o azul é a cor de São Miguel Arcanjo, é a cor da proteção, é a cor da força, a cor do poder. Então quando você coloca azul, você traz poder. Mas você pode criar dourado, você pode criar na cor que for necessário. Aquela pessoa está precisando de um processo de limpeza, de purificação, de esterilização. Joga um laranja, cria um laranja, que o laranja é esterilizante. Ou um verde-limão efervescente, que o verde-limão efervescente, nós vamos estudar isso lá na frente na cromoterapia. Terra. Sim. Que é manipulada pelos isso. e guardiões. Exatamente. Utiliza a cor da terra. Utiliza a cor da energia Kundalini. Utiliza o vermelho. Pode utilizar sim. Essa pessoa está precisando de energia telúrica. Ela está precisando se aterrar. Então enche de energia Kundalini. Enche de energia telúrica aquela pirâmide ali. Cria ela nos moldes da energia telúrica. Não há uma cor, assim, falar é só dessa cor, de forma alguma. Tanto que vocês viram lá nos exemplos que a primeira era azul, a segunda já era dourada. Então não há uma regra específica. A necessidade é o trabalho que dita, né? Exatamente, né? Você sabe, pode perguntar. Você sabe a relação de alguns valores que existiam nas pirâmides antigas? Eu me lembro que tinha, por exemplo, a altura da pirâmide de Gizé era
diretamente proporcional ao número de ouro, tinha uma outra relação Com a distância da Terra do Sol. É incrível. É 184,7 metros, né, que ela tem. É exatamente uma fração da distância entre a Terra e o Sol, que é de 1.874.000 quilômetros. Exatamente uma fração. Eu fiquei apaixonado por isso. Isso aí é numerologia sagrada, né? Para quem... Sim? Eu acredito que seja muito difícil para você falar de todas as pirâmides, todas as formas, como isso pode ser usado, se eu vou usar a pirâmide para me defender para cima, para baixo, mas eu gostaria de saber pelo menos uma orientação onde eu posso procurar isso, porque se for passar isso no curso, vai... Eu falei no Isso aqui é início, só noção, né? Cuidado pra você não ficar usando É noção, gente. Eu vou matar passarinho. Tem que pesquisar. Então, você faz o seguinte. Primeira coisa, todo mundo dessa casa... Só o caminho, né, Dina? Essa casa aqui tem todos os cruzamentos de canto a canto. Tem primeiro. Depois tem os cruzamentos sábado por sábado. Então não há necessidade de você ficar fazendo diferentes pirâmides dentro do lugar e dentro do... Porque já existe uma estrutura espiritual para isso. Entendeu? Agora, se você vai desenvolver um trabalho fora da casa, um trabalho de igual como na semana passada, aí é outra situação. Entendeu? E que não deve ser feito, por causa por muita estrutura espiritual. Sim. Mas eu tenho visto, eu acho que é bacana assim, eu chego aqui e na hora que eu vou bater a cabeça, ali naquele momento eu limpo meus chakras, eu alinho meus chakras, tudo. E aí eu mentalizo a energia que vem do pedido, vem em mim e pronto. Essa semana que aconteceu esse tipo de negócio, mas não é meu. Mas eu faço isso tem dado certo. Pode ver que a madrinha não tem como não falar, dá pra puxar com a mas pois eu é. acho que é bacana, gente. A partir daqui a gente já vai mentalizando, chega lá no pedido, a gente já recebe e já protege. Né? Bem, olha... Ah, não, com certeza. Olha, tudo que nós pudermos fazer em matéria de mentalizar, de pedir, de buscar para a nossa proteção, para o nosso crescimento, para a nossa força, é importante. Igual toda essa mentalização de você estar indo ali, lá no IBG, e pedir toda essa proteção, esse tratamento dos chakras, esse realinhamento de corpos, essa busca de energia, que a energia seja doada a você. Tudo isso é muito positivo. Então, isso é recomendado, é para todo mundo. E as pessoas saberem que aquele ali é um ponto de força. Tanto que quando o médium está desgastado, as pessoas chegam e falam, ó, vai lá e se reabastece de energia. Porque lá é o campo de força. Exatamente. Não é de hoje, né? Exatamente. Desse primeiro dia, né? Não, mas aí é 8, não é? Você tem lá? É 8? 7. Representando os orixás, São Cristo também. Ficando 8. Exatamente, é a estrela de 7 pontas. Representa o septuário, né? A sete essência. A sete essência de orixás. Pois é, então, respondendo à pergunta que o rapaz fez, a respeito dessa numerologia. Realmente, essa numerologia, ela tem um significado muito importante. Tanto que hoje nós já sabemos que todas as pirâmides que foram construídas no planeta Terra, elas seguem um alinhamento, né? E que elas estão, assim, direcionadas com latitude e longitude, a localização delas é regulada em pi, né? Que é aquele símbolo matemático. Isso aí já é provado cientificamente. E, inclusive, naquele livro A Era de Ouro da Humanidade, eles mostram lá o mapa mundi e mostrando as pirâmides na América, as pirâmides que tem na África, as pirâmides lá no Extremo Oriente
e a linha certinha, onde alinhando elas exatamente na mesma linha e inclusive relacionando ao Triângulo das Bermudas, que é onde existiam as pirâmides na Atlântida. Ou seja, o alinhamento é perfeito. Então, tudo aquilo ali, isso aí, esse tipo de informação, gente, com certeza foi trazida pelos, vamos dizer, os astronautas do passado, né? Os alienígenas do passado. Exatamente, né? Eram os deuses astronautas, tem aquele documentário, né? Eram os deuses astronautas, que fala justamente desse trabalho desses mestres que vieram no passado da humanidade, trazendo informações para a humanidade, né? Aquelas imagens de Nazca, por exemplo, né? Desenhos gigantescos que só podem ser vistos do alto, de muito alto, para poder serem vistos na plenitude do desenho. E aí eles vão lá e fazem as averiguações lá com carbono 14 e descobrem que aquelas imagens ali têm milhares de anos, né? Isso aí com certeza é uma prova mais do que concreta da visita dos nossos irmãos espaciais há milhares, quem sabe, quiçá, milhões de anos aqui no nosso planeta. Então é um conhecimento muito profundo mesmo, numerologia, para quem estudar numerologia e depois vai ver a simbologia de cada número, a ligação desses números com as linhas de orixás. Por quê? Exatamente, as linhas de orixás e tudo mais. E hoje os cientistas que trabalham na física quântica já falam que tudo no universo tem a base de criação na matemática. A matriz de tudo, de toda a criação é a matemática. Então é muito profundo, é um estudo que eu te aconselho a fazer, porque vai abrir sua mente demais. É maravilhoso. E você ir entendendo aí a simbologia de cada número, qual a ligação daquele número com o orixá, o que aquele número significa, o fracionamento daquele número, você aprender a fazer numerologia com as datas de nascimento das pessoas, com as letras do nome da pessoa, para você, através daquela numerologia ali, identificar características daquela pessoa, e você vai pegar lá a data, por exemplo, minha data de aniversário, 28/3/1975. Somar tudo isso aí, a hora que você soma, chega no final, dá um número específico, a hora que você vai olhar aquele número ali, é ligado ao seu orixá de cabeça. Você fala, nossa, que coincidência. Não é coincidência não, é numerologia sagrada. Então é um estudo muito bonito, muito bom mesmo, traz um grande conhecimento, viu? Te aconselho a fazer isso. Então, gente, vamos continuar. Qual a densidade desses campos? É proporcional à força mental. Por isso que eu falei, é muito importante nós termos a força mental para a criação. Igual até hoje, o Merkaba que eu criei, que teve a maior duração, teve a duração de 45 dias. Eu nunca experimentei algo além disso. Mas 15, 21 dias, 7 dias, isso aí pra gente vamos dizer assim, pra quem já tá treinado, é fácil, sabe? Criar uma pirâmide, igual o caso da menina, né? Que ela falou assim, era incrível, eu senti um negócio aos 21 dias, né? Sentia eco. Exatamente. Irmãos, sentia eco. Observa uma coisa, eu vou aproveitar esta aula para dar uma aula relativa ao último trabalho, ok? Quando a entidade diz, chama 3 aqui, por favor, dói energia, então você vai lá. Se você não mentalizar, você faz o quê? Você faz o seguinte, eu tenho um ectoplasma, então eu vou seguir no mar, busquei a energia do mar, passei pela mata, busquei a energia do mar, somou com o fluido cósmico universal e a minha energia. Joga aquela energia, sinta o seu braço vibrar, sinta a vibração da energia que você está doando. E sinta a vibração daquela energia do fluido cósmico universal do seu organismo
que é o ectoplasma, mais a energia da natureza. Não é chegar lá, fechar o olho e botar a mão. Tipo, é uma torneira arrebentada, é uma torneira arrebentada, sai na água de qualquer jeito. Não, sinta vibrando, você vibrar, você sentir a emoção dentro de você e sair de você e sinta aquilo lá saindo e entrando dentro da Quando você busca a energia do mar, você chega a ouvir o barulho das ondas. Passa pela cheiro do mata, mar. pega Você pela sente mata. o cheiro da folha seca. E do rio, da cascata, das cascatas. Gente, é questão de 20 segundos, você faz tudo isso aí você te dá energia verde. Aí você vê, se não tem verde, solta a sua imaginação e deixa. Agora, porque eu vou fazer um comentário de vocês. Palavras do doutor José de Paulo. O doutor Óleo está encantado com a colaboração que o corpo mediúnico dá dentro da cirurgia necessária. Ele só fez duas. Que maravilha. E ele só fez duas. Porque até hoje ele trabalha lá no Triângulo, trabalha por cima, lá na galeria. Estou esperando. Foi a primeira vez que ele Ajuda a trabalhou. captação de irmãos com Quer tratamento. dizer, então, quando alguém diz para você, parabéns, seu arroz hoje ficou ótimo, amanhã você melhora. Não é verdade? Então, o fato dele ter feito um comentário elogioso nos dá a responsabilidade de melhorar. Aí eu fiquei matutando o tempo, então tá aqui, ó. É isso mesmo. Vibra, sinta-se. Sabe, jogando a energia. Exatamente. Faz isso, gente, com a mente focalizada naquele trabalho ali. Não vai lá e impõe a mão e vai pensar na morte da bezerra, não, gente. Não vai pensar na conta que tem que pagar amanhã, ou na novela que tá rolando lá, o que será que tá acontecendo, o João Manuel tá beijando a fulana. Não. Se concentra naquilo ali, porque força mental é muito importante. Sim. Eu ia fazer uma pergunta, como mensurar essa força mental? Aí Pavio respondeu. Eu acho assim, que você desejar o bem pro próximo, né? Assim, você não sente a dor dele, porque é impossível você estar no lugar dele e sentir a dor dele. Mas você imagina o que ele está passando ali. Eu acho que isso é assim, é conseguir dessa forma mensurar a força que você está emanando. É você pelo menos assim, tentar sentir, gente, olha o desespero dessa pessoa. Essa pessoa veio aqui, ela não está bem, ela está doente, ela está assim, cansada. Dá pra você mensurar. Isso é empatia, é você se colocar no lugar do outro, é você se condoer com a dor do outro e falar assim, eu quero doar para ajudar, eu preciso ajudar essa pessoa que está sofrendo e ela está pedindo socorro. Veja, você foi pedida dieta de todos nós, né? Pois é. Carne, de sexo, de tudo, de pensamento. No outro dia, o rapaz já apertou a mão, já deu uma aprumada. Quando foi no outro dia, já arrancou tudo e já comeu e conversou. Olha isso. Lacerda diz o seguinte, quer colocar bem aqui em cima, ó. O amor é o alicerce, sempre. Sempre. O amor Verdade, é a o base. alicerce sempre. O amor é a base. Sim, Cristian? É só da mesma maneira que a gente cria uma pirâmide, mentalizando a pirâmide, é só mentalizar a energia e que ela vai. Exato. Com o que o padre falou ali, intensifica ainda mais. Exato. Dinamiza, potencializa. Faz o mar, sente aquela energia maravilhosa, sente a vibração, sente a marola, passa na mata, sente o barulho das coisas, vai na cachoeira, na cascata, volta. Gente, quantos segundos eu falei? 10 segundos, 12 segundos você faz isso. Aí joga, sente vibrar, né? Sente. Porque ele incorpora também. Vai buscar, eu acho sensacional. Que é uma questão de parar para pensar, gente. Igual ele falou, 10 segundos você faz isso tudo. E é bom a gente saber qual vamos dizer, qual é a maior velocidade que já conseguiu ser medida pelo ser humano. Já tem uma velocidade que já é conhecida, que é mais rápida que a da luz. É a velocidade do pensamento. Então, podemos utilizar essa velocidade toda aí, sim? Por isso a colocação que eu coloquei, já chegou você entrar, sobre luz e velocidade de pensamento. Exato. Porque teve dia que eu desincorporei, que eu percebi, uma entidade, ela ficou 40 pessoas.
O consulente, quer dizer, uma coisa que ele poderia fazer no segundo, ele ficou 40 pessoas. Na segunda nós tivemos 11 pessoas foram embora, porque nós temos 11 horas e não deu para ser atendido. Então, se nós médicos, gente, tá? Conscientes, sabemos disso, abrevia acelera o negócio, porque o tratamento daquela pessoa, enquanto você está ali dialogando com aquela pessoa, a entidade já tratou ela, ó. O que acontece é o seguinte, lastimavelmente, nós sabemos que tem pessoa que chega atrasada, mas a gente não sabe o trabalho que deu para ela para chegar atrasada. Para não deixar de vir, ela chega atrasada. Realmente. A gente não tem condições de mensurar o sacrifício que aquela pessoa está fazendo, mesmo para chegar atrasada. Nós precisamos, cada um de nós, individualmente, achar uma maneira de planejar nossas horas no dia, principalmente planejar nossas horas, no colégio, buscar o filho, no supermercado, acelerar, fazer uma tarefa para que não podemos deixar a pessoa embora sem atender, não podemos. A nossa estrutura aqui é para atender 60, 70 pessoas. Carlos, mas isso que eu estou falando nem é o médico chegar atrasado, não. Eu estou falando lá dentro, para a entidade, abreviar o atendimento, para não deixar ninguém sair sem atender. Não pode. Como saiu segunda-feira 11 pessoas, não pode. Não foi ociosa. Foram 8 pessoas que saíram, foram 103, 80, 95. Eu fiquei sabendo que 11 não foram 11 pessoas. 11, fiquei sabendo, 11 pessoas. É ruim, isso denigra a casa. Não é o sentimento de culpa, não. Porque na nossa estrutura aqui é para atender 60, 70 pessoas. Então a gente fica até tarde, mas foi, acho que talvez a primeira vez que alguém saiu sem atendimento. Mas nós temos feito um imenso sacrifício para atender todo mundo, não é verdade? É verdade. Podemos melhorar? Tem que fazer tudo para os médicos, principalmente de corporação, não faltarem. Concordo, a falha da pessoa que não teve a paciência necessária. Não, já não sai embora. Essa aí Falha para cada pessoa, não é? Uma coisa ligada à outra, né? Você tem a pergunta? Fica de 6 horas da manhã até 2, 3 horas da tarde, sentado lá, família. Então, Não desenha, você espera 8 horas de 3 da manhã, você não fica 5 minutos. Aí, e aqui Ô, gente, vamos voltar aqui. Pergunta. Você está falando da força do pensamento, da gente mentalizar. Igual eu tenho um pouco de dificuldade de me concentrar. Quando eu fecho os meus olhos, parece que eu não consigo me concentrar, mesmo falando, assim, vai nas matas, parece que eu vou nas matas, na logo eu já disperso. Eu não consigo ficar naquele pensamento. Eu estou trabalhando dessa forma, mas eu sinto um pouco de dificuldade. Como assim que Trabalhar, treina. Não, isso aí com certeza é treino mesmo. É treino mesmo. O Laércio Fonseca, ele ensina algumas técnicas dentro do curso de projeção astral dele, que eu acho muito interessante. Ele ensina você a se concentrar, a ter foco. Igual, por exemplo, ele tem uma técnica lá que ele manda você ficar num lugar escuro e acender uma varetinha de incenso na sua frente. Bem no escuro, totalmente escuro. E você se focar naquela luzinha lá do incenso. Quer dizer, você desliga de tudo ao redor. Se desliga de tudo ao redor e se foca naquela luzinha. Aí seu pensamento vai fugir. Beleza, fugiu? Fugiu. Volta. Fugiu de novo. Volta. E aí ele ensina isso, ele ensina a fazer isso por pelo menos meia hora por dia. E ele ensina outra técnica também, que é a técnica da vela, de você se concentrar na chama da vela. E é aquela concentração que é o seguinte: você olha e você se concentra nela a ponto de você fechar os olhos e continuar visualizando a vela. E é a prática, é uma prática diária de você aprender a trazer a sua mente para o aqui e agora.
Pessoas que têm a mente muito acelerada têm essa dificuldade. É o meu caso também. Eu penso 1000 coisas ao mesmo tempo, sabe? Então eu tenho que estar sempre me focando naquilo que eu estou fazendo ali. Por exemplo, uma dificuldade muito grande que as pessoas que têm esse tipo de transtorno é o transtorno de déficit de atenção. Que aí a pessoa vai ler um livro, a hora que ele chega no final da página, ele não se lembra o que estava lá no cabeçário. Aí ele tem que voltar para o final daquela página. Então isso aí é uma questão de treino, de você focar sua mente naquilo que você está lendo ali. Fugiu, opa, fugiu, vamos voltar para cá, vamos voltar para cá. Eu tenho que focar minha atenção nisso aqui, porque é isso aqui que eu preciso aprender agora. É uma questão de treino, tá? E graças a Deus eu consegui resolver esse problema comigo, que eu fui diagnosticado com hiperativismo e transtorno de déficit de atenção. E mesmo assim, hoje eu consigo ler um livro com uma capacidade de concentração tão grande no conteúdo daquele livro ali, que daqui 10 anos eu falo daquele livro. Como o principal técnico que você aprendeu pelo livro? Foi a concentração mesmo de trazer meu pensamento para aquilo ali. De desligar. E aí uma coisa muito importante, não se condene quando o pensamento fugir, não. E não rechace aquele pensamento. Simplesmente deixa ele passar lá e volta para cá. Não volta e não quero pensar nisso. Não. Não faz assim não, porque aí você está jogando mais energia naquele pensamento ainda. Não faz isso. Deixa ele passar e... Vamos voltar para a leitura? Aí vem um outro pensamento. Deixa ele passar. Vamos voltar para a leitura. Isso é técnica de concentração para poder fazer a meditação. Porque o que é a meditação? É justamente você conseguir levar a sua mente para um ponto onde você não pense em nada. Você deixa a sua mente livre para que as energias e as coisas boas venham e fluam naturalmente. Então, se você começar a utilizar essa técnica dentro da concentração, uma base que eu dou sempre para as pessoas quando começam a fazer técnica de meditação é a seguinte: se concentra na sua respiração. Se concentra no ar entrando, se espalhando pelo seu sistema sanguíneo, enchendo o seu cérebro de oxigênio. Se concentra naquilo ali. Quando você conseguir chegar nesse nível de concentração, de você conseguir se concentrar plenamente na sua respiração, sem a mente fugir para pensamentos qualquer, na conta que tem que pagar amanhã, no menino que vai chorar, que tem que levar a filha na escola, que tem que fazer o lanche do filho da escola. Quando você conseguir se concentrar na sua respiração, aí você vai buscar algo mais profundo ainda, os seus batimentos cardíacos. Se concentra nos seus batimentos cardíacos. Você vai ouvir os seus batimentos cardíacos. Você vai sentir o sangue correndo nas veias. Você vai sentir o seu peito pulsar. O seu diafragma vai pulsar. Seu estômago vai pulsar. Você vai se conectar consigo mesmo. Aí você entrou num estado de concentração para fazer uma meditação. Mas quando nós 3 não vai nascer. Essa técnica é muito boa. Ele tem essa dificuldade, o que eu faço? Qual a especialidade, qual profissionais podem ajudar? Olha, eu vejo que são profissionais, no caso aí, pelo menos eu vi utilizar esse tipo de coisa com técnicas que chamem a atenção, ensinar essa criança com técnicas que chamem a atenção dela. Ou seja, você utiliza algo que ela gosta, por exemplo, o lúdico, o desenho, a brincadeira, a música. Igual uma coisa que eu aprendi a utilizar no exército, a gente tem que aprender a cantar. O mundo vai de hino. É hino demais e
grito de guerra, é grito de guerra do batalhão, é grito de guerra da companhia, é grito de guerra do pelotão, é hino da independência, é hino nacional, é hino da bandeira, é hino do soldado, é hino da infantaria. Nossa, é hino demais para poder cantar. Aí nós estávamos com muita dificuldade para poder aprender esses hinos. E tinha uma turminha que estava comigo no exército lá em Brasília, que era uma turminha de pagodeiro. Nós formamos um grupinho de pagode lá. Ah, mas foi rapidinho, a gente começou a transformar esses hinos em pagode. Aprendeu a letra rapidão. E aí nós aprendíamos a letra rapidinho, os hinos, os gritos de guerra. Aí tava lá, né? Porque o grito de guerra assim, de garra, de raça, de guarda e vibração, tropa disciplinada aí, elite do batalhão. Aí era um negócio super difícil, né? Aí ele tá lá, de garra, de raça, de guarda e vibração, tropa disciplinada e elite do batalhão. Rapidinho, todo mundo. Fica. Rapidinho, tem uma técnica psicológica, da psicologia cognitivo-comportamental. Isso aí cada um pode usar aqui. Justamente para isso aí. Quando você vai estudar, para serve para qualquer um, gente, adulto, criança, quando você for estudar, tem esses pensamentos intrusos, chamam pensamentos intrusos. Pensamentos intrusos. Né? Aí você está estudando, aquela conta eu tenho que pagar tal dia. O que você faz? Tem um caderninho do lado, e aí você anota o seu pensamento. Anota, ó. A conta, aí pronto, não preciso pensar nessa conta mais não, tá anotado. Anota o seu pensamento do estudo. Aí depois, de repente, vem outro, né? Nossa, gente, eu tenho que buscar minha menina tal hora. Aí você vai e anota. Você está dando comandos para o seu cérebro e você vai fazer aquilo ali. Só que o seu momento agora é de estudar. Exatamente. Então, assim, isso aí é a base para a gente mesmo. E é igual aquele dia que eu ensinei aqui também, de você ir fazer alguma coisa, aquela pessoa que faz as coisas repetitivas, né? Que tem que ir lá conferir se trancou a porta 20 vezes, ou então coloca alguma coisa no lugar e esquece onde pôs. Você dá comando para o seu cérebro. Na hora que você trancar a porta, você fala, eu estou trancando essa porta. A hora que você estiver lá no seu serviço, você pensar, eu tranquei a porta? Tranquei. Você escuta a palavra. Tranquei. E assim, gente, não importa se são 100, 200 pensamentos, anotem todos. Vocês vão ver o resultado. É muito bom. Agora, igual o mestre perguntou. O mestre perguntou sobre a criança, por exemplo, né? A criança vai ser complicado de você trabalhar isso com ela, né? De ela fazer isso, né? Mas, é igual eu falei, uma coisa muito importante é você trazer algo que atraia a atenção daquela criança para aquilo ali. Por exemplo, a criança gosta de joguinho, né? Joguinho de videogame. Então, você pode buscar uma plataforma de ensino que utilize jogos para que ela aprenda, né? Para que ela aprenda. Essa criança, ela gosta de cores, então você vai utilizar cores para poder fixar a atenção dela naquilo ali. Tipo, eu tinha dificuldade em matemática, aí minha mãe comprou aquele banco imobiliário. Isso, aprendeu matemática brincando. Exatamente. No caso da criança tem uma eficiência muito grande, né? E tem os psicólogos, mestre, terapeutas, que são psicólogos pediátricos, né? Que são psicólogos com o trabalho voltado para tratamento de crianças, porque hoje, principalmente, com essas síndromes que tem aí, é a síndrome do pensamento acelerado, é a TDAH, e várias outras coisas, já tem psicólogos, terapeutas, e que já estão se especializando neste ramo, neste rumo. E é muito importante também nós termos conhecimento sobre a questão das crianças da nova era. A criança índigo, a criança cristal. Aí às vezes
fica jogando mares de doença que não é. Exatamente. E aquilo ali é o quê? Uma criança índigo. Então, por isso que a mente dela é a 200 por hora. E a gente não pode ir lá e frear essa mente, não. Não, eu vou pôr essa mente para andar a 20. Não, é uma mente que tem que andar a 200. Então você vai fazer o quê? Você vai dar as condições necessárias para que essa mente caminhe a 200 por hora, mais na direção Aí faz certa. a mão, você patins para dar conta de acompanhar, né? Ué. Exatamente. Aquele psicólogo Léo Freeman, não sei se você pronuncia essa, mas ele é excepcional na educação de jovens, né? Ele fala justamente assim, gente, a era não é de quadro de giz mais. Essas crianças, elas necessitam de lousa digital, com interatividade, interagir com a educação, não é? Igual tem um vídeo que eu tenho ele no meu zap, que eu achei muito interessante. Um rapaz que ele vai dentro de uma academia expor a tese dele de que a educação está paralisada. Porque ele mostra lá um telefone há 100 anos atrás e mostra um telefone hoje. Um carro há 100 anos atrás, um carro hoje. Um avião há 100 anos atrás e um avião hoje. A diferença é absurda. Aí ele vai e mostra uma sala de aula há 100 anos atrás, uma sala de aula hoje. Igualzinho. Ele falou assim, a escola não evoluiu. Aí ele estava tentando falar justamente isso, que é para que os professores acabem com essa história de buscar ensinar a mesma coisa para alunos com características diferentes, com qualidades diferentes, para que não se, com aptidões diferentes. É igual aquela história de que está lá um monte de animal, está um macaco, um coelho, uma cobra, um elefante e uma tartaruga. Aí o professor, na nossa aula de hoje nós vamos aprender a subir na árvore. Só o macaco ia subir, gente. Então aí os outros, e o elefante, e a tartaruga, o coelho, como que eles iam subir? Então, o professor tem que entender, a aula de hoje vai ser subir na árvore para o macaco, vai ser nadar para a tartaruga, vai ser correr para o coelho, sabe? Vai ser isso aí, vai ser treinar a memória para o elefante. Não tem isso mais de ensinar a mesma coisa para alunos que têm características diferentes, aquele negócio bitolado. E a Secretaria de Educação já deu um salto quântico nesse sentido aí, né? Que a partir desse ano agora, os alunos já podem escolher. Tem aquelas matérias que são fixas, obrigatórias, né? É português, é a matemática básica, né? É história, é a ciência, é geografia, mas aquelas outras matérias que vamos dizer assim, exatamente, podem ser isso, mais específicas, podem ser substituídas por aquela com a qual o aluno tem maior afinidade. Isso é maravilhoso. Tomara que isso migre. A verdade é ter professor porque a nossa formação é igual. Exatamente. 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 Você vê que até discutiram isso. Será que as faculdades estão preocupadas em preparar os professores para isso? Para essa nova modalidade? Exatamente. Né? Então já é um avanço, né? E espero que desse avanço não retroceda, que continue avançando. E aí nós vamos chegar a um nível em que todo aluno, quando ele chegar na salinha dele, ele vai ter ali um e-book onde ele vai ter local para ele registrar, ele estudar os livros dele, ele fazer as tarefinhas dele ali, com aquela mesa de digitalização, ele desenhar, ele fazer conta, tudo na digitalização ali, ele treinar caligrafia na mesa de digitalização. Mulher, né? Oi?
Tem que tirar o povo que está acabando com as escolas mesmo. Tem que tirar os corruptos do comando, O né? governo, não, o povo está saltando as escolas. Pior, né? Estão entrando, tirando Realmente. tudo, né? No celular, tirando notebook. Mas vocês se lembram que a promessa do nosso atual governador, uma das promessas de campanha dele, é que ele forneceria um notebook para cada aluno da escola estadual no estado de Goiás. Lembram dessa promessa? Pois é. O ralo, né? Então tem que mudar os políticos também. Ô, daí, nesse sentido, como você estava colocando aí, tem um filme, nós já conversamos sobre esse filme, ele é didático, ele é chinês. Não, ele é indiano. Como estrelas na Terra. Uma estrela na Terra, em que vocês, pais, mães, os da vida, a criançada, Lorena, o pessoal aqui, tá, vejam este filme. E isso é filme para professor, para pai e mãe, que é exatamente isso que o Odair está colocando aí. Exato. A dificuldade que é você tratar com crianças diferentes. Exato. Uma estrela na Terra. Você acha no YouTube. No YouTube. YouTube tem. Uma estrela na Terra. É legendado, mas tem. Mas vale a pena. Sim. Voltando à educação, a questão da escola é a desassociação dos conteúdos. A mesma disciplina, um assunto da escola, como sei lá, caligrafia, ela pode ser trabalhada lá no espaço temporal, na educação física. Não é trabalhada. Exatamente. Coordenação motora. Coordenação motora, fina e grossa. Desenhar. Ele faz com o corpo, ele faz com a cordinha. Então não há a associação dos conteúdos. Exatamente. O problema da educação Ainda precisa fazer uma verdadeira revolução na educação, né? Na verdade, há alguns anos atrás, eu tinha um projeto de criar, eu tinha um projeto assim, de que Deus ia permitir que eu ia ter a possibilidade de ter muito dinheiro para construir uma escola espiritualista. Duvido que você ter dinheiro. Uma escola... Seria holística? Uma escola holística. Uma escola para formar seres humanos. Uma pessoa desligada do material como você não chega lá não. Lá no lar das crianças, né? Aquela escola do lado do lar das crianças, né? Pois. Eu não conheço, eu sei que o foco era esse lá. Eu não sei se realmente alcançou isso, mas que é uma escola fantástica e que eu sei que tem muito filho de rico que sonha em pôr, que tem muito rico que sonha em pôr o filho para estudar naquela escola lá. Eu sei. E eles dão preferência para crianças carentes. Isso eu sei, lá em Séries tem. Municipal, estadual? Não, é mantida, é particular, ela é mantida pelo Centro Espírita lá de Séries. Ela foi construída, inclusive eu tenho um lar das crianças, um lar espírita, e do lado do lar espírita construíram uma escola gigantesca. Onde é que é lá? Na Avenida Brasil. Lembra do lar das crianças lá? Eu brincava muito com os meninos ali, porque eu cresci junto com aquelas crianças lá do lar das crianças. Pois é, ali na Avenida Brasil tem aquela baixada, não é? Pois é, do lado do lar das crianças eles construíram uma escola enorme. Enorme mesmo. Alguém tem mais algum comentário? Ou nós podemos seguir aqui? Então vamos lá. Tá quase lá, né? Então vamos lá. Se as forças mentais individuais são por si só de qualidade forte, juntas poderão estabelecer densidade tão alta que os resultados serão surpreendentes. Para que servem os campos de força? Para proteger ambientes de trabalho e para a contenção de espíritos rebeldes. No primeiro caso, pede-se a proteção do ambiente no início dos trabalhos. No segundo caso, a contenção é feita somente para a remoção da entidade para o local de tratamento. Que o mestre perguntou aquela hora. Tem que criar grandão? Não, é só o suficiente ali para remoção, tá? Como os egípcios usavam essa técnica? Na proteção de túmulos e de múmias.
Qual a propriedade da forma geométrica e da piramidal? As formas geométricas têm propriedades de armazenar e dar movimento às energias ali acondicionadas, de forma a conduzir e reprimir as entidades indicadas para remoção e tratamento, bem como não lhes possibilita fuga, já que não possuem as energias com as quais foram imantadas as formas geométricas. Bem, esse foi o conteúdo de hoje, tá? E uma coisa muito importante que eu quero voltar aqui, que eu acho que é de extrema importância, são nas formas que podem ser criadas. Então, gente, não há nenhum tipo de limitação, não. Quando eu estou criando, eu estou dando o comando, eu vou lá no início do trabalho, eu peço permissão à espiritualidade da casa e criando uma pirâmide trina de proteção grupal envolvendo toda esta sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Criando uma pirâmide de base quadrada, dourada, de proteção para toda a egrégora que envolve esta casa. Desde a barreira de contenção, a malha, a tela protetora, ao subsolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, estou em volta de uma mesa, eu quero criar um círculo de proteção, criando um círculo de proteção em torno desta mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Criando um tubo de energia azul, de luz azul ao meu redor, ou então um tubo de transporte de luz rosa em torno desse irmãozinho que precisa de tanto amor. 1, 2, 3. Não tem limites para a nossa criação. Você pode criar, igual eu falei lá, um muro, igual um dia um rapaz, um vidente lá no Chile, eu criei a barreira de proteção, né? Eu criando uma barreira de proteção, a parede de proteção. 1, 2, 3, 4, e aí eu contei até 21, inclusive, nesse dia. Ele virou para mim e falou assim: Odair, é incrível. É uma parede, eu vi nitidamente uma parede com tijolos mais ou menos desse tamanho assim, ó, e tudo azul, como se fossem aqueles blocos de pré-moldados. Ele falou assim, ó, ficou perfeita a parede. Então, você utiliza a sua fé, utiliza a sua força mental, utiliza o seu poder mental. A menina lá atrás, que tem a mente muito rápida, é sinal de que você tem um poder mental muito grande. Então aprenda a canalizar esse poder mental. Hoje eu achei até interessante lá no curso da polícia, eu conversando com uma pessoa, as outras pessoas que estavam em volta, conversando com ela sobre um determinado assunto, e as pessoas que estavam em volta começaram a parar para prestar atenção no que eu estava falando. Aí um colega estava chegando de lá e falou assim: o Odair está dando aula de quê aí agora? E era um assunto super simples, contando uma história lá para a menina. Mas o que acontece? Quando você começa a utilizar o seu poder mental para atrair a atenção das pessoas para o que você está falando, você consegue fazer isso e atrair a mente das pessoas para que o cérebro delas, a consciência delas, se interesse por aquele assunto que você está falando. Corre o risco de usar de forma errada, né? Exatamente, corre até o risco de usar de forma errada. Hitler acabou de citar aqui, ó, hipnose coletiva, manipulação de massas. A gente vê aí, ó, esses pastores, igual aquele, não sei quem aqui já viu aquele vídeo do pastor Goku, o pastor que ele tá lá orando, ele tá lá orando assim, quando ele faz assim, as 4 primeiras filas da igreja, todo mundo cai. Não acredito. Goku? Aí eles puseram o apelido dele de pastor Goku. Eu vou postar ele depois no grupo para vocês verem. Vocês vão rir muito. Isso, tem o pastor Zangief também que começa a rodar. Eles botam o nome de joguinho, de videogame. Gente, então, olha aqui, prestem bem atenção. São pirâmides opacas ou transparentes
Então você pode criar de acordo com o que você for intuído, de acordo com o que for necessário ali na hora, de acordo com o que você tiver conhecimento sobre cromoterapia, sobre energias. Você pode criar assim, ó, as formas são infinitas. Você pode criar uma caixa e botar o espírito lá dentro para poder receber o tratamento. Aquele espírito que, por exemplo, morreu amíngo e foi jogado à beira de uma estrada para os urubu comer. Aí ele está ali contrariado porque ele não teve o direito a um funeral digno. Cria um caixão para ele. Ele quer se sentir bem ali dentro daquele caixão. Não, então tá bom, meu irmãozinho. Aí, ó, você tem a sua urna funerária. Não há limites para a criação de formas, de campos de força, de auxílios, criar maca, criar aparelhos, criar centros cirúrgicos inteiros. Não há restrição, tá bom? Então comecem treinando, criando em torno de vocês mesmos, criando em torno do carro. Aquela pessoa que bate demais o carro, aquela pessoa que vive dando esbarrãozinho no trânsito, começa a criar em torno do carro. Aquela pessoa que já é assaltada demais, aquela pessoa que vive fornecendo celular para os malas na rua aí, começa a criar esse campo de proteção em torno de você. E inclusive você pode fazer o seguinte: cria aqui, ó, uma cortina de invisibilidade para que os bandidos não te vejam. Ou o bandido vai passar na sua frente, você vai passar do seu lado, ele vai assaltar o outro lá na frente, mas ele vai passar do seu lado e não vai te ver. Adorei, você está demitindo o anjo da guarda e o guardião ao mesmo tempo. Não, mas você está pedindo eles para poder te auxiliar a criar. Aí eu estou mobilizando a energia. Não, você está mobilizando eles. Desde o inicinho eu falei. Você evoca seus guardiões, evoca o seu anjo da guarda, evoca os seus protetores. Esse eu acho bom que você vai botar eles para trabalhar mais. Exatamente, muito pelo contrário, você vai pôr eles para trabalhar mais. Não, de jeito nenhum. Sozinho não. Gente, então ó, esse foi o ensino da noite de hoje. Espero que tenham gostado. Nossa próxima aula vai ser a 5ª lei, que é a lei da revitalização dos médiuns. É uma lei muito simples e mais importantíssima, tá? É simples. Talvez vai dar até para a gente chegar na 6ª lei, porque ela é muito fácil de ser explicada e de ser entendida. Mas vamos deixar esse assunto para a próxima aula. Agradeço a todos pela presença, agradeço a todos pela atenção e pela colaboração, pelas perguntas, pelos apontamentos, pelas experiências narradas. Agradeço muito. Namastê para todos. Namastê. Gratidão. Pessoal, antes de fazer